Boa noite a todos. Hoje nós temos uma live, a última live do mês das mães, e para isso eu tenho uma convidada especial. Todos são especiais, né? Mas a Lorena é uma amiga que o Instagram me trouxe e eu a convidei para falar de um tema que eu achei de suma importância depois que eu ouvi ela falando algumas vezes, que é a maternidade atípica. A Lorena já está aqui, eu já vou chamá-la para que a gente vá apresentando junto o tema. Bem, essa live. Vamos esperar a Lorena entrar. Opa, ficou muito alto aqui. Oi, Lorena! Olá, Tudo bem? bem? Tá Me dando atrasei para um me pouquinho ouvir aqui. bem? Eu tô te ouvindo bem. E você tá me ouvindo bem também? Ixi, deu uma falhada. Tá cortando só um pouquinho, mas dá para ouvir. Mas te cortou um É, pouco mesmo. Eu tô começando a achar que o meu lugar de live não tá muito bom, não. Porque não é a primeira vez que me corta, assim. Pois eu vou ter é, que a, mudar, a então. sua imagem não tá muito boa, ela tá granulada. Pessoal que está escutando aí, pode me dizer se vocês estão me vendo bem? Porque eu estou vendo bem a Lorena. E é claro que eu estou me vendo bem também, né? Mas se quem está escutando puder dizer se a Ai, minha imagem tá boa. e eu não consigo ver os comentários porque o meu celular caiu e ele tá com uma tarja preta assim, ó, bem Ai, na, bem ai, na parte dos comentários, tá ai, lindo. meu Deus. Então eu não sou a única desastrada daqui. Eu viro e mexe, deixa Gente cair do as coisas. céu. Saí Tá correndo para falhada a pegar o sua celular. imagem. De quem, Bruna? A minha? É a minha imagem que tá ruim ou é a da Lorena? Digam, por favor. Bruna? Fala aí. Alguém diga se a minha imagem tá falhada, se estão me escutando. Você tá me escutando, né? Porque você riu. Agora, É a agora minha eu que tô tá te falhada. escutando. Agora eu tô te escutando sem cortar, pelo menos. A imagem melhorou um pouquinho. Bom, vamos. E a Lorena, vocês estão vendo bem? Que quem é importante aqui hoje é a Lorena. Então, se a minha estiver ruim, não tem problema não. Bom, Põe vamos, um vamos. joinha aí pra ver se. Pessoal, manda uns coraçõezinhos, dá um joinha, diz se tá tudo bem e a gente vai começando o tema aqui. Então, como eu estava dizendo, né? é, eu escutei você falando, Ivo, me diga se você tá me vendo bem. O marido entrou aí e sempre o marido dá uma acudida na gente, né? Vai ser opinião sincera agora. Exatamente. Opinião mega sincera, tipo, corta esse negócio, começa de novo porque não tá dando, não. Ai, ai. Bom, então vamos lá, né? Lorena, você já sabe, né, o nosso tema muito especial e eu te convidei nesse mês das mães. Gente, maio passou tão. Parece que foi tão longo para mim, né, que eu sinto que já acabou há muito tempo, mas ainda estamos em maio. Esse ainda é o especial do mês das mães, né? E para encerrar esse especial, eu quis convidar você, né? Porque você está tendo uma experiência agora que eu acho que pode ajudar muitas mães, inclusive muitas mulheres que ainda não são mães, né? Eu cheguei a comentar com você que eu tive uma experiência interessante quando eu estava grávida do Davi, meu primeiro filho. Né? Eu já tinha 37 anos, né? E assim, os médicos meio que tocavam terror, né? Ai, você tem que ter filho logo. Uma virou pra mim e falou assim, quando eu tinha 35, não tava nem casada ainda. Você tem que você tem que congelar seus óvulos, porque você já tá ficando velha, né? E se você não tiver filho logo, a possibilidade de você ou não ter ou ter um filho com algum problema, né, que eles colocam assim, é muito grande. Então, quando eu tive meu primeiro filho, eu lembro que quando fez aquela translucência, não sei o que, no cal, né? Translucência É, nucal, isso é aí. isso mesmo, né? Eu acho o nome tão É. estranho que eu acho que tá errado.
eu lembro que eu falei com a médica, então tá tudo bem, né, doutora? Eu posso ficar tranquila que tá tudo bem. Ela falou assim, olha, a gente só vai ter certeza quando ele nascer. Aí eu levei um susto, falei assim, é, doutora, mas só quando nascer, então ele ainda pode ter algum problema, né? A gente colocava, né? E aí ela falou assim, ainda pode ter alguma coisa. E o meu marido olhou pra mim e falou assim, mas e se tiver, que diferença faz pra você? Eu falei, né? Tá bom, peraí, deixa eu... foi bem assim, né? E eu falei assim, nossa, é verdade, que diferença faz, né? Ele é meu filho Ele e já tá tá aí, né? aqui, né? Então, que diferença faz? Quando eu escutei você falar a primeira vez do Martim, que você teve o diagnóstico, né, da síndrome de Down, eu imaginei quantas coisas poderiam ter passado pela tua cabeça no momento que você soube disso, ainda grávida, né? E depois eu vi você comentar mais uma vez, aí você trouxe um termo que para mim é uma novidade, que é a maternidade atípica. Hoje até eu convidei um grupo de amigas e elas falaram, mas o que é isso? O que é atípico? O que é maternidade atípica, né? E aí eu expliquei mais ou menos o que era e elas acharam muito interessante. Falaram, nossa, eu vou então compartilhar com outras pessoas que estejam nessa situação. Mas antes da gente entrar no tema, eu esqueci da apresentação, né? Então, se você puder, se apresente, conta um pouquinho sobre você e aí a gente já entra nesse tema mais específico. Legal, então, uma boa noite, né, para todos que estão assistindo. Obrigada, Miri, pelo convite. Fiquei muito honrada, muito feliz com o seu convite. Eu sou a Lorena Leandro, tenho 38 anos, sou mãe de 5 filhos, sendo que o Martim, que é o caçulinha, é o que tem síndrome de Down, tem 6 meses. E nós somos uma família católica, uma família homeschooler, e eu passo aqui um trabalho no Instagram de tentar ajudar outras mães, né? Eu falo sobre maternidade, falo sobre educação, e agora, aos pouquinhos, estou começando a falar justamente da maternidade atípica, mas compartilhando em tempo real, digamos, a minha experiência, né? Que é uma experiência relativamente nova. Então, esta sou eu, estou aqui com a Miri hoje. Bom, e para quem não me conhece, meu nome é Miriene, eu também estou aqui tentando ajudar as mulheres de alguma maneira, né, através do blog. Tenho 2 filhos, o Davi de 5 anos e a Lara de 6 meses. Sou casada há 6 anos e já tenho 42. Então, assim, escutar dos médicos, você já é muito velha para ser mãe, não é fácil para ninguém. Mas eu acho que é mais difícil ainda quando os médicos colocam limites, né, para você nessa maternidade, nessa generosidade de aceitar os filhos que Deus mande, né? E sobretudo, quando eles te fazem acreditar que a idade pode ser um problema, né? É mais arriscado, eu mesma já falei várias vezes aqui, eu tive 2 gravidezes de risco, a primeira não tão, a primeira eu quase perdi o Davi 2 vezes, né? A da Lara foi de risco porque eu tive embolia pulmonar depois do primeiro parto, exigiu uma série de cuidados, mas foi por isso que eu quis te trazer, para a gente desmistificar um pouco essa questão tanto da idade quanto de acolher um filho que não seja o que o mundo considera como perfeito, né? Eu até achei muito bonito o termo, eu fui procurar o que significava maternidade atípica e eu encontrei justamente essa definição, né? É uma nova maneira de se falar com maior respeito, né? E também para tirar o preconceito, né? Para mostrar que não é porque o seu filho não está dentro do desenvolvimento esperado para aquela idade, né? Não é uma criança considerada pelo mundo normal, né? Que ele é uma carga, né? Ou que ele é indesejado de certa maneira. É até duro falar isso, né? Mas tem pessoas que pensam assim, né? E por isso que eu sabia que com você eu estava em terreno seguro para falar sobre isso, né? Então eu queria que você dissesse um pouquinho assim, como foi para você, né? Já o teu, nossa, 5º filho, né? Você ter essa experiência de saber quando você soube, né? E como foi para você receber essa notícia da síndrome de Down? Então, eu soube, né? O primeiro alerta já foi logo nesse primeiro exame de translucência nucal, né? Para quem não sabe,
é um exame que vai identificar se a criança tem alguma malformação, alguma síndrome, né? Alguma coisa aí que a gente precisa saber para cuidar melhor dessa criança, né? E também para entender como é que vai ser a nossa gestação. Nós fazemos dois exames desses, né? Um no primeiro trimestre e o outro no segundo trimestre da gestação. Eu descobri no exame do primeiro trimestre. E foi muito interessante porque, assim, meu quinto filho, então já fiz várias vezes esse exame. Eu nunca fui para esse exame com medo, assim. Eu sempre fui fazer o exame normalmente, como todos os outros, né? E com esse não foi diferente. Inclusive, foi um exame que eu fui sozinha, meu marido não podia ir comigo, mas eu já estava tão habituada, né? Que eu fui sozinha fazer o exame. E já foi engraçado que já foi a primeira amostra do que eu posso vir a enfrentar, talvez, com o Martim mais para frente, né? Porque eu percebi, como eu já tinha feito várias vezes o exame, eu percebi que a médica estava demorando mais do que o normal e ela estava bastante concentrada. Ela começou, como os médicos fazem, me falando, aqui é isso, aqui é aquilo, tudo bem, de repente ela parou de falar e continuou a fazer o exame. Eu fiquei quieta, esperei ela terminar o exame. E aí ela terminou assim em silêncio, não falou nada. Eu olhei para ela e falei: tá tudo bem? É... E aí ela, não sei, peguei talvez meio desprevenida, né? E aí ela começou a falar: apareceu aqui uma alteração na nuca e não sei o quê. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas. E ela começou a ficar muito nervosa, assim, parecia que ela era a mãe recebendo a notícia e não eu. Ela começou a ficar nervosa, e aí ela não queria falar muito, então ela falou assim: você vai ter que ver com o seu médico, tem tal exame, tal exame, tal exame para fazer, que você pode fazer. Me deu muitas informações assim atropeladas. Quando eu percebi que ela estava sensível, eu falei: bom, tudo bem, Essa obrigada. foi boa. Tá ótimo, então posso pegar o resultado agora? Pode, tá. E aí eu não, assim, a atitude dela me deixou apreensiva, claro, mas eu só pensava assim, eu pensava na saúde do bebê, porque na hora eu não sabia o que era, podia ser qualquer coisa. Então, quer dizer, eu já sabia mais ou menos porque eu não era uma mãe de primeira viagem. Inclusive, fiquei pensando nisso depois. Falei, se eu fosse mãe de primeira viagem e a médica tivesse reagido dessa maneira, eu estaria muito mais nervosa, né? Com certeza. Embora eu seja uma pessoa tranquila, mas isso abala. Eu acho que qualquer mãe que vai fazer um exame fica um pouco abalada, né? Com certeza. Então, e aí o que ela tinha me falado atropeladamente, depois eu conversei com o meu obstetra, eu falei, olha, aqui, né, tá o resultado. Aí ele me explicou que que muito provavelmente ele poderia ser portador de síndrome de Down, que hoje também a gente chama mais de T21, né, porque é Ah, é? o cromossomo 21. Assim, abrindo um parênteses, né, algumas nomenclaturas vão mudando, né, como você falou, eu acho que cada vez mais vai se entendendo a importância, né, das palavras nos casos de crianças que nascem diferentes, né? E eu não sou assim grande conhecedora do histórico dessas mudanças de termos e tudo mais. Inclusive, esse termo maternidade atípica, filho típico, filho atípico, também é algo novo para mim. Eu meio que aprendi a falar desse modo e aí entendi o porquê, né? Antes se falava pessoas com deficiência, né? Pessoas deficientes, depois passou a se falar pessoas especiais, né? E aí essas coisas vão se ajustando com o tempo, né? Talvez Uhum. daqui a um tempo surja outro termo melhor, né? Mas É. enfim. Eu ainda não sou tão sensível, digamos, a certos termos, por exemplo, para mim, não, você falar síndrome de Down e T21, para mim é quase que indiferente, sabe? Eu não me sinto ofendida, né, com o termo, mas em inglês, né, existe porque coincidentemente Down
é uma coisa, é um termo que pode ser pejorativo, né? Ah, Para baixo. Então, talvez tenha sido por causa disso, né? Mas voltando, interessante. o meu médico então me falou que poderia ser síndrome de Down, que poderia ser alguma outra síndrome. E aí ele falou assim: olha, tem um exame hoje que você faz, que é um exame de sangue, é um exame novo, e ele não é invasivo. Por quê? Um exame que se fazia antes para você confirmar, durante a gestação, é aquele que você coloca uma agulha para recolher uma amostra, acho que é do líquido, se eu não me engano, do líquido amniótico. Só que esse exame, ele tem, é uma Hum. baixíssima porcentagem, mas ele tem risco de causar um aborto. Se fosse só esse exame, eu realmente não faria e esperaria. Vamos esperar a gestação avançar. Se eu só descobrir quando nascer, descobrir quando nascer. Mas como tinha esse exame, eu queria, na minha cabeça assim, eu queria confirmar, porque eu queria me preparar. Não era exatamente porque eu queria assim saber, espero que não seja e tal. Não, eu falei assim, bom, se for, eu preciso saber o que, que eu posso fazer por essa criança, né? Essa era a minha maior preocupação, assim, foi a primeira coisa que me passou na cabeça, né? E aí, quando eu marquei o exame, e aí eles vieram colher o exame na minha casa. Um exame normal de sangue, né? E aí a moça, e para isso eu não estava preparada, a moça ela me deu um papel com todas as síndromes que o meu bebê poderia ter, porque não era só a síndrome de Down, né? Hum. Quando eu li o papel, existem outras síndromes que são muito mais complicadas, inclusive aquelas que muitas vezes o bebê não chega a termo, né? E aí, ali eu pensei assim, espero que seja a síndrome de Down, Nossa. porque ela era a mais leve das síndromes ali, né? E é engraçado que eu não esperei assim, na hora eu não falei assim, espero que não seja nada. Eu falei, espero que seja síndrome de Down. Eu meio que assim, para mim já era um fato, sabe? Eu não sei se Deus já tinha preparado o meu coração para isso e eu tive uma aceitação instantânea da situação, né? Porque eu já pensava assim, né? Enfim, com meu marido foi um pouco diferente. Ele, quando nós vimos, né, recebemos essa notícia, embora para ele não mudasse o fato de que é meu filho e eu amo e não faço diferenciação, mas ele ainda passou um tempinho assim, pedindo, né, rezando para que não fosse, para que as porcentagens, sei lá, para que fosse, porque Tivesse um acontece às erro, vezes de né? dar alteração, É. às vezes acontece muito de exames durante a gestação darem alteração disso, alteração daquilo e a criança não tem nada, né? Então Uhum. isso pode acontecer. Embora esse exame de sangue, ele não tem quase margem de erro, né? Hum. Então, quando eu fiz o exame, depois de uns dias, acho que uns 8 dias saiu o resultado, e ele tem uma nivelação assim, alto risco, médio risco e baixo risco. O meu deu alto risco, 99%, né, de ser síndrome de Down, T21. Para mim, assim, na hora, né, que a gente olhou o resultado do exame, foi foi aquela coisa da preocupação, né? Como é que vai ser? Porque nós somos pais de 4 crianças, né? Que É, não isso que eu tem ia qualquer dizer. Você tipo. tem mais 4 ainda por cima, né? Porque você sabe que vai Na te exigir verdade, muito. na verdade foi uma comparação, assim, nós somos pais de 4 crianças que não têm nenhum tipo de síndrome, eles não têm nada, nem alergia alimentar, eles não têm, né, assim, fisicamente falando, é uma criação muito fácil a deles, né? E Uhum. acho que essa foi a primeira preocupação, assim, é tudo novo. Embora seja o quinto filho, vai ser tudo novo para a gente. A gente teve essa preocupação na hora, assim, a gente se abraçou, sabe? Foi um momento bastante único nosso, né? De falar, bom, agora a gente vai caminhar junto nessa nova jornada que está aí. Não é livre de medos nem de receios, mas a gente tem que encarar, né? Nosso filho está aqui. E nesse mesmo exame vinha confirmado o sexo do bebê. E daí Ah, foi é? muito engraçado. Eles perguntam antes se você quer
quer que eles revelem o sexo do bebê, né? Porque como é uma triagem genética, eles já te mostram. E aí eu queria, né? Eu falei, bom, vamos aproveitar, né? Para saber se é menino ou menina. E a gente tava, eu tinha certeza que era menina. Certeza Olha. absoluta. Falei, não, é menina, é menina. Então foram duas surpresas, assim. Foi, ah, tem síndrome de Down e é menino. Ai, então a descoberta foi assim. E depois, como foi para contar para as crianças? Como você fez? E como foi a aceitação dos seus filhos nesse sentido? Então foi engraçado. Eu tava mostrando para eles, né? Eu tenho uma amiga que tem uma filhinha de 6 anos que tem síndrome de Down. E eu tava, de vez em quando, eles viam alguns videozinhos dela, assim, que eu mostrava pelo celular, pelo Instagram, mas nunca falaram nada, assim. Eles viam e tal. E aí eu peguei um dos videozinhos dela, e aí eu mostrei para as crianças, e elas sempre falavam, ai, que bonitinha, tal, 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 tal. E aí eu falei assim, aí eu expliquei, só que eu acho que eles sabiam, né, que ela era diferente, mas eles nunca me questionaram, assim. E aí eu mostrei um videozinho dela e falei, olha, o Martim vai ser parecido com ela, né? Ah, aí assim, eles tiveram um pouco uma reação de choque na hora, porque eles não entenderam por quê. Como é que não eram irmãos, né? E como é que o Martim ia se parecer com ela. Aí eles, assim, demonstraram, principalmente o mais velho, ele demonstrou um pouco de medo, esse medo do diferente que a criança tem, sabe? Uhum. E aí eu vi, assim, ele ficou meio nervoso e acabou meio que influenciando um pouco os outros nessa hora. Porque os outros ainda estavam assim, meio, não, você entender que na verdade foi o mais velho que tinha 7, né? Ele ia fazer 8 ainda, e a menina tinha 5 para 6. E então foram os dois mais, os outros menores assim ouviram e tá bom, Tudo bem, meu irmão. né? Então, assim, mas aí com eles, assim, aí o mais velho ele ficou apreensivo e na hora ele ficou meio nervoso e tal. Aí eu dei um tempo mesmo, que eu não, assim, eu expliquei, eu falei assim, olha, não é nada ruim, né? Vai ser, vocês vão ver, vai ser um bebezinho como qualquer outro e tal. Assim, eu tentei ser bastante leve, né? E, e aí, com o tempo, eles simplesmente assim se habituaram, fizeram algumas perguntas, né? Mas quando o Martim nasceu, primeiro que já tinha passado esse momento inicial, né? De, nossa, mas vai ser uma criança diferente e tal. E aí, quando o Martim nasceu, eles nem nunca, sabe, falaram assim, nunca questionaram, nunca falaram, mas ele vai ser assim, ele vai ser diferente, ele vai ser. Não, era simplesmente o irmão deles, o bebezinho que chegou. Foi uma alegria, porque a gente ainda passou, quando o Martim nasceu, a gente passou 9 dias na UTI. Então, quando o Martim finalmente chegou em casa, sabe, foi uma felicidade, assim. E aí, hoje ele é o xodó, né, dos irmãos. É o xodó da Imagina. casa. O que é a simplicidade das crianças, né? Como elas não se complicam mesmo, né? Talvez Não, assim, para eles eu acho que fala, fala. para eles eu acho que é mais o medo do desconhecido, É, do que da síndrome em si, né? Eles me aham. fazem perguntas, mas não é nada assim que demonstre qualquer tipo de rejeição pelo irmão, não é nada disso, sabe? É mais uma curiosidade de saber como é que as coisas vão ser. Mas só que como ele já tem 6 meses e o dia a dia, né, a gente sempre juntos, tudo, e eles me ajudam nisso, me ajudam naquilo, já é assim, sabe? Não tem mais o que questionar, né? Se tinha um questionamento para eles, não, não tem mais. E isso é maravilhoso ver o que é a. Às vezes a gente acha que, por exemplo, o que vai acontecer quando ele crescer, né? Que for para a escola, ou for para o parquinho, encontrar com outras crianças. E eu percebo que às vezes as mães, elas se preocupam muito com isso, né? E elas acham que as crianças vão ser cruéis com o filho delas, né? Ou que vão ficar apontando. Realmente, eu acho que as crianças, elas têm a tendência de dizer, mãe, por que ele é diferente?
né? Mas eu acho que é um pouco mais isso que você falou, né? A criança, ela quer entender o diferente, ela se dá conta que é diferente, mas ela não rejeita o diferente, né? Eu acho que são os Uhum. adultos que acabam fazendo isso, né? E muitas vezes isso É, pode as crianças partir até do... elas aceitam uma explicação que você dê muito mais rápido, né? E eu acho que a preocupação dos pais, assim, as crianças elas não têm muito filtro dependendo da idade, né? Então, É, assim, é bastante natural que as crianças vão olhar, que às vezes podem apontar ou podem notar, fazer uma pergunta assim, tá, né, na cara uhum. dura. E, né, O meu filho me acontece faz passar bastante. por cada uma e com coisas muito bobas, imagina. Exatamente. Então, assim, eles fazem a gente passar por essas situações em muitos aspectos, né? Esse é só mais um, né? Então, eu, assim, ainda não passei por uma situação assim, né, com o Martim, mas eu acho que o fato dele ter os irmãos já ajuda bastante, né? Ele já tem a aceitação de um grupo. É, E eu acho que como os irmãos provavelmente estarão muito tempo ainda sempre junto ali com ele, eu acho que as outras crianças já olham para isso, né? De uma forma assim, bem, olha quantas crianças, né, estão ao redor dessa criança que é diferente, então eu também vou ficar lá junto, né? Talvez isso ajude, né? é. Mas eu não posso prever, né, esse tipo de situação ainda. Com certeza. A Thaís está falando que você falou que não vê os comentários, né? Então deixa eu ler o comentário Eu dela. não tô vendo nada. A Thaís é Tá censurado psicopedagoga para e mim aqui. professora, né? Tá censurado, né? E é bom que você não escuta nada ruim também, não lê nada ruim também. Ela é professora e psicopedagoga, está dizendo, eu percebo no meu trabalho diário exatamente isso. As crianças são muito mais receptivas que os adultos. E eu acho eu acho muito bonita essa maneira que você está lidando com a situação, sabe, Lorena? Porque eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença para o desenvolvimento do Martim. Eu já cheguei a comentar com você, até eu lembro quando você estava grávida, ainda eu te mandei o link do Facebook, né, de uma pessoa conhecida, porque me impressionou. Eu fui diretora espiritual da irmã dele, né? E ela me contava do irmão que tem síndrome de Down, que era irmão mais novo, com um amor, com um carinho tão grande, que eu fico até arrepiada só de lembrar, porque era assim, era tão bonito que parecia assim que ela desejava que todo mundo tivesse uma pessoa assim na família, porque ele era realmente uma luz na família dela. E eles tratavam ele assim. E eles não tratavam ele como menor, né? Como inferior. Eles tratavam como um igual. E eu acho que isso fez com que ele chegasse a ser o que ele é hoje, né? Que hoje ele já é um adulto, né? Ele tem uma vida relativamente independente, né? Ele trabalha, ele tem Facebook, ele fala, e você olha para ele, você nota que ele tem algo diferente, mas ele não é aquele protótipo, né? Que a gente pensa na pessoa síndrome de Down, a gente já pensa aquele olhinho puxado, aquela pessoa gordinha e tal. Mas você vê que ele é um garoto magro, ele não tem assim tantos traços. E muito vai do que a própria família foi trabalhando com a criança, né? O que a própria família foi incluindo ele, né? Eu tenho uma experiência assim muito dolorosa na minha família de uma prima que ela é paralítica, né? Ela tem as pernas paralisadas, e ela nunca foi incluída socialmente porque a mãe não deixou. Na verdade, a gente tentou, e olha que ela tinha um grupo, que nem você falou, né? Que ele já tem um grupo que já está incluído, inserido numa sociedade. Nós somos 30 primos, né? Então, assim, ela já estava inserida numa sociedade que a amava, que queria ela perto, que a gente incentivava, ela chegou a dar algum passo, alguns passinhos. Mas a mãe nunca aceitou uma cadeira de rodas, nunca aceitou ajuda, nunca. Então a menina vive agora, ela deve ter os seus 30 anos. Eu perdi o contato com ela até, porque ela mora no Rio e eu moro no Sul. E ela vive em casa, em cima de uma cama, né, sem viver. Né? Ela não foi permitido para ela viver. É até duro falar isso, né? Nem sei se eu devia estar falando aqui. Mas é que eu me lembrei disso agora e aí eu percebi a diferença entre essas duas famílias.
né? Também uma amiga minha que tem, até comentei contigo, né? Que quando ela estava grávida, a família pressionou ela, quando ela soube o diagnóstico da síndrome de Down, para ela tirar a criança. E ela bateu o pé e disse que não, mesmo sofrendo, mesmo sendo difícil para ela. E ela estava casada, tá? Não era assim que ela era solteira, ela era médica, né? E hoje também você olha para a filha dela, você fala assim, meu Deus, né? Você tem que fazer um esforço para lembrar quase que ela tem uma síndrome, porque a menina teve todo o cuidado, todo o estímulo, todo o amor da família, né? Então eu acho que isso é importante passar essa mensagem para as mães de crianças atípicas, seja qual for a o que tira ela do típico, do normal, né? Do desenvolvimento esperado de uma criança. Porque vai muito da família, né? Vai muito. Eu também acho que cheguei a comentar com você, uma pessoa que eu nunca vou esquecer. Ah, não, acho que eu falei foi nos meus stories, né? Eu fazia Pilates e no Pilates tinha uma moça que chegava, uma senhora jovem, né? Ela chegava sempre tão alegre. E tudo, a vida era linda, né? Tudo era maravilhoso, ela estava sempre sorrindo, e ela estava sempre alegre. E eu falava, nossa, que pessoa alto astral, né? Assim, né? E, e um dia ela começou a contar do filho dela. Lorena, eu quase caí para trás. Porque a gente está numa sociedade que às vezes as pessoas se vitimizam por qualquer coisa. E às vezes utilizam a doença ou a deficiência física ou algum problema, qualquer problema que tenha, como uma maneira de se vitimizar e de fazer um drama, né? E essa mulher começou a contar assim, na sala, né? Eram umas duas pessoas, do filho dela, que era autista, que tinha 16 anos, e como ela estava feliz, porque ele tinha começado a trabalhar, né? E ele estava começando a fazer uma série de coisas sozinho, e a se socializar mais, que ele tinha pego o ônibus sozinho, que ela estava muito feliz, que ele tinha conseguido fazer tudo. E eu falei, gente, que coisa mais linda, a maneira que essa mulher tem de ver o filho, né? Porque qualquer outro Sim. poderia falar, não, porque meu filho é autista, eu tenho que tomar conta, e eu tenho que tal. Não, ela estava, vai, né, meu filho, empurrando para ele se desenvolver, né? Essa pessoa entendeu que o filho dela, ele não é um autismo, ele não é o autismo, né? Ele é o filho dela. Assim como o Exatamente. Martim, para mim, ele não é uma síndrome, né? Ele é o Martim, ele é meu filho. Então, todos os marcos, né? Como para essa moça foi uma vitória que o filho começasse a trabalhar, né? Pegasse um ônibus sozinho. Nós olhamos nossos filhos e nós comemoramos as vitórias dos nossos filhos de acordo com aquilo que eles são, né? É, e uma síndrome, qualquer outro tipo de problema, né? Ou nem problema, né? Mas de uma diferenciação, não é aquilo que vai definir aquela pessoa. É claro que eu acredito que assim, não dá para a gente romantizar tudo e vai ter coisa que é difícil, né? Vão ter muitos desafios, mas ao mesmo tempo, ninguém tá livre, né? Você tá falando e eu tava me lembrando, ninguém tá livre de problemas, né? Eu tava me lembrando que de quando eu era solteira, né? Que eu morava junto com os meus pais, e no nosso prédio tinha um casal, e eles, o filho mais velho deles nasceu tudo sem qualquer tipo de síndrome, nada, e ele precisou passar por uma cirurgia quando ele tinha por volta de 2 anos de idade. Houve algum problema nessa cirurgia que afetou a parte de desenvolvimento cerebral dele. Então, ele ficou com a idade mental e o desenvolvimento motor tudo de uma criança de 2 anos. Então, o que, que acontece? Pode ser que você tenha tido uma gestação sem nenhuma intercorrência, que seu filho tenha nascido sem nada. E aí Deus escolhe mandar um desafio para aquela criança, um desafio para aqueles pais. O amor, eu lembro desses meus vizinhos, e recentemente esse rapaz, eu tenho 38, acho que ele tinha 39 anos, né? E assim, sempre os pais se doaram assim, 100%. E eles ainda tiveram outro filho, né? Um irmão que assim, acho que é um ano mais novo que eu.
ou dois, mais ou menos, né? Também um amor por esse irmão mais velho e a dedicação dos pais, porque ele exigia muito, porque embora ele tivesse a idade de uma criança, mental de uma criança de 2 anos, ele tinha, né, o tamanho, o desenvolvimento, O ele foi tamanho. crescendo. Então, ele era um adulto. E exigia muito, né? Os cuidados, eles modificaram todo o apartamento para ele poder engatinhar, transitar pelo apartamento. Assim, eles não dormiam porque ele tinha alguns probleminhas de convulsões. Então, assim, o amor que esses pais tinham por ele, a dedicação, e assim, eram pessoas assim como você está falando dessa moça, com um sorriso no rosto. Você nunca vi esse casal olhar atravessado para alguém e ajudavam, e não sei quem, e o vizinho, sabe, assim, pessoas ativas, pessoas sempre com uma palavra bonita para as pessoas, sabe? É, e é aquela coisa assim, a gente precisa ter. Ih, Miri, travou aqui. Travou, voltou? Você tá travando para mim. Como eu não tô enxergando os comentários, eu nem sei o que tá acontecendo. Bem, você tá me escutando? Me escutando você tá, Lorena? Tá, agora voltou um pouco, mas tá meio É... metalizado, assim. Ai, ai, ai. E agora? Você ficou travada pra mim agora. Tá, a sua imagem tá borrada e o seu áudio tá um pouquinho ruim, Miri. Ai, ai, ai. E agora, como é que a gente faz? Eu liguei aqui Vou ligar meu 4G aqui. Melhorou um pouco Liguei. agora. Melhorou? Melhorou. Travou, Não tá mais mas já travado. voltou. Tá, voltou. Então tá bom, vamos lá. Então vamos lá. Então, eu acho que assim, eu não sei qual é a religião desse casal, mas independentemente disso, eles com certeza enxergaram muito além dessa realidade material, sabe? Eles enxergaram algo sobrenatural todo esse sacrifício de amor que eles precisaram passar, né? Inclusive com o sofrimento do falecimento, né? Desse rapaz moço, né? Com 38 anos, 39 ele tinha, acho. Então, assim, se a gente não tiver uma visão que vai além, né, das dificuldades físicas, do cansaço, de tudo que envolve você ter uma criança que te exige mais daquilo que você esperava, né? Você vai se sentir uma vítima das circunstâncias, né? Você não vai entender que Deus é assim, a gente precisa aceitar que Deus sabe o que faz. E essa aceitação pode ser difícil. Deus não erra. Deus, assim, a minha criança não nasceu com síndrome de Down porque sem querer Deus errou, né? Ele sem querer mandou alguém assim, ai, nossa, foi um deslize, né? Não, Uhum. criou essa alma. Sim, Deus criou essa alma. Ele sabia exatamente como essa alma ia ser, né? Então ele mandou essa alma e ele mandou para mim. Ele não mandou para outra pessoa. Ele mandou para mim, ele mandou para o meu marido, ele mandou para essa família. Então, como é que eu vou falar para Deus? Olha, Deus, como é que eu vou questionar, né, aquilo que Deus sabe o que ele espera de mim? E quando eu comuniquei à família, né, que o Martim tem síndrome de Down, né, eu falei assim, vejam que presente Deus está me mandando, porque Ele está confiando em mim. Ele está confiando que eu possa enfrentar esses desafios, né? Então, assim, Ele não está. Talvez algumas pessoas tenham a ideia bastante errada de que Deus está castigando, né? Então, assim, uma criança veio com, né? Nessa família veio para você aí com um desafio, Deus está te castigando.
E não é verdade, é ao contrário. Deus gosta, ele ama tanto você que ele está confiando que você vai dar conta do recado, que você é a mãe que aquela criança precisa. E outra, essa criança é aquilo que você precisa. É, eu pensava muito nisso, né? Sempre pensei muito nisso, de que talvez um dia Deus fosse me mandar um desafio maior do que eu pudesse assim imaginar, né? Só que eu sempre vi isso numa forma assim meio trágica. Eu falava, meu Deus, que eu possa estar preparada se algum dia o Senhor me enviar né, uma tragédia, alguma coisa. E quando o Martim nasceu, eu pensei que talvez fosse esse mesmo o desafio que Deus quisesse mandar, só que ele foi tão generoso comigo, ele foi tão amoroso comigo, que ele mandou um bebezinho com síndrome de Down para eu cuidar, né? Para eu aprender a cuidar, porque os meus outros quatro não têm e esse tem. Então, assim, foi muita generosidade da parte de Deus comigo, né? Então, eu tendo a enxergar isso assim. É claro que isso não anula os meus medos, os meus receios, as minhas inseguranças, né? Principalmente com relação ao futuro, né? Enquanto ele é bebezinho, e eu falo, ele tem 6 meses, ele não é um bebezinho. Muitas crianças com síndrome de Down são cardiopatas, passam por cirurgias ainda, né? Bebezinhas, ele não é cardiopata. Passamos por uma investigação no fígado dele, meio demorada, mas também nunca acusou nada de grave. Então ainda me sinto assim muito, muito felizarda, porque os desafios foram relativamente fáceis de serem superados até agora. Mas ele é um bebê, né? Ele é um bebezinho. E eu sei que conforme ele for crescendo, os desafios vão ficar maiores. Eu vou passar por outros tipos de experiências com ele, mas é o que eu falo, né? Deus tem os seus propósitos, né? E eu vou tentar fazer essa vontade dele, né? Ainda que com medo, com receio, com insegurança, eu tenho que fazer a minha parte, né? Mas eu acho que cada filho traz essa novidade também, né, Lorena? Porque eu Com lembro certeza. que com o Davi, assim, eu estudei muito e li muitos livros, e porque tinha tempo, né? Eu não tinha outro filho para cuidar, então eu tinha muito tempo para fazer essas coisas. Então eu lia, eu entrava em blog, eu via vídeo e tal. E realmente, assim, o Davi foi uma criança que não. Ele foi bem dentro do esperado, assim, né? Ele dormiu bem, eu fiz aquela rotina do sono, ele dormiu direitinho, fiz a introdução alimentar como mandava o figurino, ele comeu direitinho, abriu um bocão, engordou, comeu, gatinhou, blá blá blá. A Lara, ela veio como um desafio para mim, porque dá tudo errado. Tudo, pensa, tudo. Tudo que eu tento fazer com ela, que eu fazia com o Davi, sai ao contrário, né? Até hoje eu não consigo, eu faço a mesma rotina de sono, eu aplico as mesmas coisinhas. Até hoje ela dorme tarde. Até hoje ela acorda de 2 em 2 horas para mamar. Estou há 2 meses na luta da introdução alimentar, a bichinha não abre a bendita da boca. É um sufoco para dar comida para ela. Mas você vê assim, são coisas pequenas em comparação ao que você está vivendo de novidade, né? Mas a gente não pode esquecer que cada ser humano é único, né? E cada um vai trazer uma alegria e vai trazer um desafio. Único, E né? tá travando de novo. Tá Lorena. travando aqui para mim de novo. Meu Deus do céu, olha, o negócio foi e voltou aqui, como se fosse desconectar. Eu falei, pronto, acabou, perdi a live. Tá me É, ouvindo? eu tô te ouvindo, mas assim, às vezes atrasa um pouco. Tô tentando acompanhar, mas tá dando. Meu Deus, que horror. Olha, não, então, ó, a gente vai encerrando então, porque eu não quero perder essa live, não. Só Se diga. você quiser encerrar, salvar e reiniciar, eu não sei quanto tempo que a gente está aqui já. Deixa eu ver. Não, já vai fazer, já são 9h30 já.
Falaram que Ah, melhorou ali. tá. Então vamos. Ai, agora melhorou mesmo. É, graças a Deus. Será que é isso aqui que está fazendo, dando interferência? Meu fone de ouvido? Pode, pode ser, Porque porque ele, agora melhorou bastante. ele caiu e parou de funcionar. Ah, Olha então, isso. é isso, eu acho. Ah, bendito, ele que tá travando todas as minhas lives. Só porque eu ia ficar com esse fonezinho Descobriu aqui. na última, né? Olha só. Tá bom, pelo menos, né? Eu já descobri, daqui pra frente não uso mais essa coisa. Era pra ficar bonito, né? Pra não ficar com fiozão aqui. É, né? Tá bom. A gente tenta, né? Mas, Lorena, diz aí então para as mães, né, que estão escutando agora ou que vão escutar depois, que muita gente eu sei que assiste depois as lives, né? E eu tenho certeza que a sua vai ser uma live que as pessoas vão querer escutar, porque elas vão se identificar com você. O que você hoje tá, assim, como você falou que ia se preparar para a vinda do Martim, né? Como você se preparou ao longo da gestação? Eu imagino que a oração tenha sido algo muito fundamental nesse sentido, mas também você buscou estudar, buscou conhecer pessoas. O que você aconselha para a mãe que está começando a enfrentar uma situação assim, né? Um diagnóstico na gravidez ou até já com a criança maiorzinha, né? Eu assim, foi uma decisão minha, né? Durante a gestação, eu pensei assim, eu não quero ler muita coisa. Sabe aquela coisa que a gente vai lá no Google e começa a pesquisar enlouquecidamente? Eu falei assim, eu não vou fazer nada disso. Eu vou conversar com pessoas em quem eu confio e que já passaram por essa experiência, né? Então Excelente. eu fui conversar com uma grande amiga minha, a Lorena Kutulak, que é essa menininha que eu falei do vídeo, é a filha dela, Maria. Né? Nós já nos conhecemos há bastante tempo, não sei se todo mundo que está aqui conhece, mas enfim, ela tá aí no Instagram fazendo um Depois eu trabalho procuro também ela. muito bacana. Hã? Depois eu vou procurar. E procura. Ela faz um trabalho muito bacana, aí tem um curso de português com poesia, de gramática, Ai, muito que legal. legal. Enfim, ela é essa minha amiga que eu tô falando e quem eu fui procurar primeiro, né? Porque a filha dela já tem 6 anos e a minha decisão foi essa. Eu falei, primeiro eu vou conversar com pessoas em quem eu confio e que eu sei que tem a mesma visão da vida que eu, né? Eu não queria conversar com qualquer pessoa, né? Porque Muito assim, importante. nós podemos ter filhos em situações parecidas, mas nem sempre ter a mesma visão, né, de vida, nem sempre encarar da mesma maneira. Eu queria que alguém, assim, eu falei que, nossa, que sorte a minha, né, que eu tenho uma pessoa com quem eu posso conversar. E ela até hoje me ajuda muito, né? Porque fala, o Martim, não sei o quê. Você passou por isso com a Maria? E ela é sempre muito, muito solista, sempre me tira as minhas dúvidas, já me emprestou livro. Sabe, é bom quando alguém já percorreu esse caminho e pode te tirar algumas pedras desse caminho. Então ela, sabe, tipo os bandeirantes, assim, já desbravaram, né? E os outros que vêm atrás já tem um caminho aí mais fácil, né? E então, assim, eu sou uma felizarda de ter pessoas, né? Ela é uma dessas pessoas, uma outra amiga também, que tem também uma filhinha mais novinha, assim, deve ter uns 2 anos, 2, 3 anos. Também me ajudou bastante, porque são muitas as preocupações. De repente você começa a pensar, vai ser este bebezinho, vai ser tudo igual? Porque a preocupação na Uhum. gestação é assim, né? Quando nascer, vai ser tudo igual, vai mamar igual, né? Vai tal. Então tinha muitas coisas que eu não sabia que poderiam ou não acontecer, né? Assim, nunca esteve no meu radar, né? A síndrome de Down nunca esteve no meu radar. Embora eu tenha essa amiga que tem essa filha, mas assim, eu nunca precisei olhar a fundo para isso, né? Então eu comecei a pensar, né, em todas essas possibilidades.
E eu fiquei com muito medo, assim, de ficar lendo coisas, porque o meu maior medo era ler sobre expectativa de vida, né? Porque até um tempo atrás, né, eram pessoas que não tinham uma alta expectativa de vida. Só que a gente hoje está num cenário bastante diferente, né? Então, graças a Deus, eu tenho um filho hoje, nessa época que a gente está vivendo, que já é muito, muito diferente do que era até pouco tempo atrás. É. Então, mas eu fiquei realmente com medo de ler certas informações, né, sobre doenças que podem, né, que pode acometer, essas coisas. E até hoje eu sou muito cuidadosa com isso, sou muito cautelosa, né? Então, eu não saio lendo qualquer coisa, sabe? Se eu tenho uma dúvida, eu prefiro perguntar assim para alguém ou para o médico. Eu ainda até estou nessa busca aí é, pelo, pelo médico ideal. Na verdade, a gente tem um pediatra aqui das crianças que eu gosto muitíssimo, ele foi meu pediatra, né? Mas Nossa. também gostaria, ele é assim, um clínico maravilhoso, mas também gostaria de ter médicos que fossem mais voltados especificamente para síndrome, mas então marquei já a consulta, enfim, né? Eu sei que ele precisa de terapias que eu ainda não comecei, mas a gente estava nessa investigação do fígado dele, muitas coisas, né? Com a rotina também com as outras crianças, eu acabei assim não vendo isso ainda. Mas existe também essa percepção da mãe, né? Eu olho para ele e tem coisas que eu sei que eu não preciso assim, não é uma sangria desatada, né? Que muitas crianças começam a terapia assim com 2 meses de idade, às vezes até antes, mas alguns desafios ele não enfrentou. Né? Então ele não teve problema de sucção, então ele sempre mamou muito bem, ele não foi um bebê cardiopata, ele tem os bebezinhos com síndrome de Down, as pessoas com síndrome de Down, elas têm um problema de tonificação, né? Elas não têm o tônus fortalecido como nós, elas têm uma hipotonia. Então, mas ele é um bebê que ele já fica em certas posições e já se movimenta de um jeito que eu tô vendo, né? Pelo que eu comecei a estudar um pouco mais profundamente, por conversas que eu tenho, eu sei que ele tá bem e agora eu tô nessa fase de achar as terapias ideais, o lugar ideal para as terapias dele, né? É, enfim, mas essa coisa do se preparar no fim das contas, você pode até. Mas eu acho que isso acontece com toda mãe, né? Eu lembro quando eu era mãe, quando eu engravidei, né, do meu primeiro filho, li mil coisas, vi mil vídeos, fiz aquela coisa também, né? Algumas coisas me ajudaram, sim. Não fui tanto no escuro, mas só a prática, só o dia a dia, só a rotina, só aquilo que a criança vai também mostrar, a criança vai ser, né? Como você disse, né? O Davi era de um jeito, a Lara é de outro. Aqui também foi a mesma coisa. O meu primeiro filho também foi aquele, foi tudo assim, sabe? Tudo que eu fazia dava certo, né? A segunda já foi também, mas assim, o terceiro já não foi assim, o quarto também não, então as coisas vão mudando, né? E de acordo com a criança. Então, assim, existe, claro, se preparar, você ter informações importantes que você precisa. Olha, presta atenção, ele pode ter um problema para mamar, ele pode ter isso, pode ter aquilo, mas outras coisas mesmo só ali na hora. E a melhor coisa é viver assim, né? Porque se a gente viver tentando antecipar o que pode acontecer, isso pode gerar uma ansiedade também. E eu acho Sim. que assim, Deus foi tão bom com você que ele primeiro te deu 4, né? Então você tem outros 4 para cuidar também, né? Então você não tem como você ficar só focada naquilo, vendo aquilo como um problema, né? Você tá vendo esse, é o que você falou, ele veio para somar na tua família só, né? Ele não é, não veio só, ele não é o diferente, ele é o seu filho, né? E ele está inserido dentro dessa sociedade, né, que é a tua família, até os próprios irmãos vão ajudar ele a se desenvolver, né? Com certeza. E eu Sim, acho assim, o que você falou é bem,
é bem interessante, mas eu vira e mexe, eu penso assim, gente, se com o segundo filho eu já tô tão mais tranquila, imagina se eu tivesse três, quatro, cinco, né? Aí Sim. deve fluir, né? Muito mais. Apesar de que cada filho tem seus desafios, né? Lorena, eu queria saber se você quer dar mais algum recado, ou falar alguma coisa que assim eu não perguntei. Ai, tem assim, teria muita coisa para a gente falar, né, sobre esse assunto, assim, aqui é só um pequeno recorte, né, mas eu acho que assim, eu recebo, já recebi algumas mensagens sobre essa questão da aceitação, né, da pessoa, de pessoas, na verdade, que descobriram durante a gestação, né, muita gente só descobre na hora que tem o bebê, né, mas já recebi algumas mensagens com relação à aceitação, que é difícil, que a pessoa, assim, racionalmente, ela sabe que é filho dela, que ela tem que amar, mas ao mesmo tempo ela não consegue aceitar essa condição, né, da criança. E é o que eu falo, assim, a gente precisa entender que é o tipo de coisa que não está no nosso controle, e que a gente e confiar na nossa capacidade de amar, né? Não ter ressalvas e nem assim é, de você não se impedir, né? De amar essa criança, né? Não ter medidas para esse amor. Assim como você não teria para qualquer filho seu, para nenhum outro filho seu. Então, e essa questão da aceitação, eu acho que as pessoas se culpam muito, né? Ah, eu sei que eu devia aceitar, mas eu não estou aceitando. Eu acho que existe um processo também, sabe? Para mim, foi diferente, foi assim, é como se eu já tivesse preparada, mas é o que eu falo, isso não exclui os meus medos, né, os meus receios. Então, eu acho que muito da aceitação está nisso também, né, nesse medo de enfrentar essa situação desconhecida. E muitas vezes esse medo, mesmo que você aceite, ele não vai sumir. Então, é mesmo o enfrentamento da situação, assim, olha, eu vou ter que enfrentar isso daí, mesmo que eu tenha medo, o desconhecido causa medo, né? Mas existe sim um processo, né? Eu lembro muito que a própria Lorena, essa minha amiga, me falou, né, minha xará, ela me falou, olha, se você estiver triste agora, né, foi logo que eu contei para ela, você pode ficar triste. Ela falou assim, não tem problema, isso depois isso vai passar, né? Assim, a gente passa sim por um processo, olha, poxa, eu tô triste porque eu não esperava que isso fosse acontecer, né? Mas assim, eu tenho certeza que as pessoas que passam por isso, elas têm essa capacidade de substituir essa tristeza por amor, sabe? É que às vezes elas não sabem que elas têm essa capacidade, mas com certeza elas têm. Muito bom. Lorena, muito obrigada. Obrigada pelo seu Eu tempo, né? Porque eu agradeço. sei que com dois já é difícil ter um tempinho extra. Imagina com quatro, cinco. Muito obrigada Ah, mesmo. mas é uma Olha, alegria. você é dessas pessoas que o Instagram me trouxe, que é uma pena que esteja tão longe. Eu Pois é, que adoraria poder pena, né? sentar e bater um papo com você assim, tomar um Ah, café. quem Seria sabe um dia, maravilhoso. né, Miriam, a gente Quem consiga. sabe, né? Olha, muito obrigada mesmo. Eu espero que essa live ajude muita gente. Hoje eu não vou tentar fazer nada, que eu só vou colocar para salvar, porque eu perdi com a Marília e não me perdoa até hoje por isso. Porque eu fui tentar Ai, colocar. que Sabe por chato. que eu perdi? Porque na hora de salvar, eu fui colocar, eu coloquei a capa, aí depois eu fui procurar onde estava a descrição para colocar já bonitinho, e aí eu perdi tudo. Mas eu Caramba! não Então farei salva isso. primeiro, depois você edita, né? Depois eu edito qualquer coisa, senão vai ficar do jeito que ficar, mesmo que eu fique com a cara assim, só. Não tem Porque às problema vezes a não. gente sai com a cara, né, na capa da live, eu falo, ai meu Deus, coisa A horrorosa. pior cara que você Você faz nem está na sorriso. capa, né?
Miri, Tá bom. obrigada pelo convite, Obrigada eu a fiquei você. muito feliz, viu? Que bom. Uma boa noite para você e para todos que acompanharam. Obrigada, obrigada, Thaís. A Thaís sempre presente. Ela ainda tem que me explicar como ela faz para assistir as lives e participar desse jeito. Ela está sempre, sempre. Obrigada, viu? Vou desligar aqui então. Obrigada, boa noite, Vou Miri, boa noite salvar, para vou todos. salvar. Encerra.